Paz, povo de Deus, graça e paz, semente, glória a Deus. Eu não sei se você teria pelo menos um motivo para estar feliz na presença do Senhor, mas eu vou te dar, caso você não tenha, eu vou dar apenas um de vários. Nessa manhã nós tivemos o privilégio, a grande honra de termos 18 pessoas sendo batizadas aqui neste lugar, amém? Esse é o motivo de felicidade, igreja. Glória a Deus, aplauda mesmo porque é para Ele, e glória a Deus. Tem muita coisa que a gente às vezes tem dúvida se é para fazer ou não, mas batizando em nome do Pai, esse é um dos mandamentos que Ele deixou, e a semente tem cumprido o ID do Senhor, amém? Nós somos essa igreja, e se você confia nesse Deus que mandou fazer isso, nós vamos louvar com toda a nossa força, em nome de Jesus. Vamos lá!
perseguição não parou a igreja, o Coliseu. Mais alto, vamos! O inferno não pode. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Vai! A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Ei! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Caminhamos pelo que vemos, o que nos move. Hey! Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Vamos lá de novo. Declare assim: a perseguição não parou a igreja, o Coliseu. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode. Ninguém pode parar a igreja, só a igreja bateria o inferno. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Nem a perseguição, vamos lá, igreja. A perseguição não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Uma última vez, diga bem alto: o inferno não pode. A igreja do Senhor. Muito obrigado, Jesus, porque temos seguido o teu mandamento de congregar-nos, Deus. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus de intimidade, de individualidade, sim, mas o Senhor também nos ordenou que estivéssemos juntos, um só corpo, um só espírito, para que tu sejas exaltado na nossa unidade, Deus. Então é assim que queremos exaltar o teu nome nesta noite mais uma vez. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só fazer teu nome
A igreja declare em uma só voz, só pra ti. Sejam dadas a ti, Jesus. Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, porque em outro momento nós estávamos perdidos, cada um indo para uma direção, cada um ia para onde bem achava, Senhor, totalmente desgarrados. Mas muito obrigado, Jesus, porque hoje nós temos uma família que nós pertencemos. O corpo de Cristo não deixa ninguém sozinho. E como já foi falado aqui em outra pregação, se você em algum momento achou que estava sozinho, é mentira do diabo. Você aqui tem uma família, amém? E nós vamos declarar isso com todo o nosso ser, em nome de Jesus. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, pensava em ti, e Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar.
Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Declare mais uma vez. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Se você crê nisso, aplauda o nome de Jesus Cristo, que nos faz unidos até a eternidade. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Vamos falar um pouco sobre fidelidade. E eu queria ler um texto com vocês antes de mais nada. Um texto muito conhecido, lá de Gênesis. Se quiser abrir sua Bíblia, fique à vontade. Mas eu vou ler aqui para vocês. Fala sobre Noé e a construção, um pouco da construção da arca e a promessa que o Senhor fez a ele. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 9. Diz assim: essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia se corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência. Por causa deles, eu os destruirei, juntamente com a terra. E aí, nos próximos versículos, o Senhor começa a falar sobre a arca e as dimensões da arca. E aí eu ia lá para o 17 com vocês, que continua assim: eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E aqui ele começa a falar sobre os animais, sobre os casais que tinham que entrar, sobre o alimento. E lá no versículo 22 finaliza assim: e Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Amém? Gente, por que dessa palavra? Porque quantas vezes aqui você já deve ter falado essa frase: Deus é fiel. Se você já falou essa frase alguma vez na sua vida, você pode levantar sua mão. Deus é fiel. Se você descarregou. Voltei. Amém. É assim mesmo, gente. Se alguma vez na sua vida você já falou essa frase: Deus é fiel. Oi. Ou se em algum momento você já ouviu alguém dizendo ela. Tenho certeza que todo mundo já ouviu isso aqui. Mas se eu tivesse uma pergunta nessa noite, nós sabemos que Deus é fiel e isso é uma grande verdade. Foi Ele mesmo quem disse isso. Mas se eu perguntasse a você, até que ponto nós somos fiéis com Ele? Se a gente fosse pensar no contexto de Noé e ver essa promessa, como nós acabamos de ler, o mundo estava entrando em iniquidade, a maldade só aumentava. Mas o Senhor escolheu, através da vida de Noé e da sua família, salvar a humanidade. Mas quando você vai ler as entrelinhas, se você for ler lá o capítulo 5, que fala sobre a genealogia, sobre a idade de alguns homens que foram criados lá no começo da humanidade, você vai ver que, se você faz uma continha rápida ali, coloca a idade de Noé quando teve seus filhos e coloca a idade quando começa o dilúvio, você vai ver que aproximadamente a arca demorou quase 100 anos para ser construída. E você pode dizer: Lucas, 100 anos pode até ser pouco para um pessoal que vivia 800, 900 anos. Mas, gente, 100 anos sempre foram 100 anos. 100 anos demorava o mesmo tempo para passar que demora hoje. Não é porque hoje 100 anos é muito para a gente que naquela época era pouco. E a verdade é que durante 100 anos
Noé teve que trabalhar debaixo de uma promessa do Senhor, confiando na fidelidade para com Ele, na promessa que o Senhor tinha feito. E outra coisa, se você parar para pensar, até esse texto da Bíblia não se falava sobre chuva na terra, não existia chuva. Como é que o Senhor manda fazer algo que vai livrar as pessoas de algo que nem existe? Mas a verdade é que Noé, mesmo assim, continuou fazendo, ele, juntamente com a sua família, construindo uma arca. E você imagina também o contexto das pessoas vendo tudo aquilo, pessoas ruins, pessoas que estavam, como o Senhor falou, perdidas, vendo uma família construir uma obra gigantesca, falando sobre um perigo futuro. O que essas pessoas não deveriam falar sobre isso? Mas Lucas, o que isso tudo tem a ver com fidelidade? Gente, se você ler direitinho lá no começo, fala que o Senhor faz questão de dizer, antes mesmo de conversar com Noé, está escrito que a humanidade tinha se corrompido e os homens eram maus, mas que Noé era um homem íntegro e mais, Noé andava com Deus. E mais o que, Lucas? Mais do que tem a ver com fidelidade tudo isso? Tem a ver, gente, que a fidelidade de Deus, ela é pré-estabelecida. Ela já é lá do princípio. O Senhor já deu promessas para a nossa vida que Ele já estabeleceu lá atrás. Mas a nossa fidelidade, ela é diferente. A nossa fidelidade, ela tem que ser construída, porque nós somos seres limitados, somos seres momentâneos. E diferente do Senhor, nós não temos essa capacidade de falar algo e a partir dessa fala, uma coisa ser criada. Mas na verdade, quando nós queremos fazer algo, nós temos que de fato usar as nossas mãos, usar a nossa energia. E percebe que a arca na vida de Noé fazia parte do processo que ele tinha que passar. Porque de fato a promessa do Senhor para ele era a aliança que seria feita com ele após o dilúvio. E você prestou atenção que o Senhor, quando vai falar com Noé para construir a arca, ele sempre fala lá no futuro. Ele fala: Noé, você vai construir uma arca. Noé, você vai colocar os animais. E Noé, lá na frente, quando isso tudo passar, eu vou estabelecer com você uma aliança. De fato, essa aliança foi cumprida. E por que o Senhor falou tudo isso a Noé? Porque Noé tinha criado um relacionamento com o Senhor. Mas ele precisou passar quase 100 anos construindo uma arca, passando pelo processo da fidelidade, de continuar fazendo algo para o Senhor, mesmo às vezes não vendo ainda resultados, confiando de fato que o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas. E você quer um exemplo ainda mais forte? O exemplo de Abraão. Diferente de Noé, ele não teve todo esse tempo. O Senhor prometeu um filho a Abraão e o deu, Isaac. Mas assim que a criança nasce, a criança tem alguns anos de vida, aí o Senhor diz: Abraão, eu quero que você sacrifique ela para mim. E sabe o que Abraão faz? No outro dia, ele sai com essa criança, prepara tudo e vai em direção ao sacrifício. Porque esses homens tinham em comum uma fidelidade ao Senhor. Uma fidelidade que era firmada naquilo que o Senhor falava, naquilo tudo que o Senhor já tinha dito sobre a vida deles, sobre as promessas. Abraão também recebeu uma promessa: através de você vão surgir grandes nações e todos os povos da terra vão ser abençoados. Gente, eu queria pedir que vocês ficassem de pé nesse momento. Eu recebi a missão de sair daqui para cima e eu falei: rapaz, essa missão é difícil para mim porque eu sou meio paradão. Disseram que o louvor ia começar a arrebentar aí no fundo e que eu tinha que sair daqui e deixar esse povo alegre. E amém, gente. Glória a Deus, porque de fato o Senhor é fiel na nossa vida. Mas o desafio que eu faço para você nessa noite é para que você comece a exercer a sua fidelidade com o Senhor. Porque a dele já está derramada sobre as nossas cabeças. Ele já fez promessas, ele já tem algo lá na frente e eu tenho certeza que ele já te mostrou. Mas a partir de agora é você que tem que começar a construir uma arca. É você que tem que pegar a sua família e começar a fazer algo. Começar a colocar a mão na massa. Começar a esquecer as coisas que as pessoas falam a seu respeito. Começar a esquecer as suas limitações.
Começar a esquecer que tudo ao seu redor pode estar desabando. Mas você tem que lembrar que você tem um Deus fiel sobre a sua vida. Que você precisa estabelecer com Ele um relacionamento de fidelidade também. Tá bem? Nossos voluntários vão colocar aqui na frente as sacolas. Aqui atrás tem o Pix da igreja, a conta da igreja. E eu não sei se eu falhei na missão, mas está entregue, gente. Deus abençoe. Amém. Tudo certo, glória a Deus. Só tem que chegar o retorno aqui para mim desse mic de volta. Amém. Vamos louvar em nome de Jesus. Vem sobre nós, como a chuva. Faça as águas subirem nesse lugar. Libera o teu rio sem medida. Vem tuas águas agitar. Vem sobre nós, como a chuva. Faça as águas subirem neste lugar. Libera o teu rio sem medida. Vem tuas águas agitar. Porque? Pois eu quero nadar no teu rio. Quero beber de tuas águas. Quero nadar no teu rio. Quero beber de tuas águas. Existem águas que dão nos artérios. Existem águas que dão nos joelhos. Existem águas que dão nos lombos. Mas tem águas mais fundas, eu sei. Aleluia, graça e paz, igreja, amém. Uau, que incrível, como Deus é bom. Deixa eu fazer uma pergunta. Cadê o povo mais animado daqui dessa igreja? Cadê a galera do Viver aí? Meus amigos, próxima sexta-feira, nessa sexta-feira agora, dia 13, eu faço um convite especial para você que faz parte do Viver, que tem acima de 60 anos, venha fazer parte da tarde do movimento. A Dejane me passou uma missão assim, um pouquinho difícil. Ela disse: você pode se mexer um pouquinho lá assim, né? Vamos dançar. Mas assim, eu sou um pouquinho duro assim nesse ponto. Mas nós teremos aqui uma tarde do movimento, um momento muito especial. Nós teremos um profissional aqui qualificado na área de dança que irá mostrar quão importante é para a terceira idade a área do movimento, quanto isso ajuda na locomoção, na saúde física, mental e emocional também. Então você vai poder estar fazendo parte desse momento. Você que tem a partir de 60 anos, venha. Você que tem um pai, uma mãe, um tio, um avô, uma avó, traga também. Faça parte desse movimento, porque vão ser momentos aqui incríveis que você vai estar vivendo. Então não perca essa oportunidade. Minha avó, ela já dizia, né? É muito importante a gente saculejar o esqueleto. Então não perca essa oportunidade também. Convide seus familiares, seus vizinhos, faça parte também. Você que também deseja
servir também nesse ministério, também uma oportunidade incrível para você trazer aquele seu parente e também servir aqui junto conosco. Então, sexta-feira, às 15 horas, nós estaremos aqui fazendo parte dessa tarde do movimento que será incrível. Amém? Tem um segundo aviso também para passar para vocês. Logo no dia seguinte, no sábado, nós teremos nosso culto da Santa Ceia. Amém? Será um dia abençoado, certo? A partir das 19h30 nós estaremos aqui celebrando a ceia do Senhor. Este memorial que é para que nós possamos lembrar do quão importante foi o sacrifício de Jesus para as nossas vidas. Então você é muito mais do que convidado, é convocado para estar fazendo parte desse momento. Sábado, dia 14, às 19h30, eu espero você aqui com a gente. Amém? Deus abençoe sua vida. Esse recado que o Magdiel acabou de dar, na verdade, era para ter sido eu. Cadê a Dejane? Porque tem que ser uma pessoa que leva jeito para dançar. E só de olhar para mim, dá para perceber que é a minha praia, é a minha área, viu, gente? Eu vou me esforçar, não é fácil para mim estar aqui numa sexta, 15 horas, é muito difícil. Mas devido à abordagem, eu vou me esforçar muito para estar aqui, viu, Dejane? Porque você tocou no tema aí que é a minha área, viu? Queridos, queria saber se nós temos visitantes aqui essa noite. Você que não conhece a nossa sala Zoom, você que nos visita aqui, a casa está muito cheia hoje, então eu imagino que temos muitos visitantes aqui. Você levanta a sua mão e fica com a mão levantada. Você que não conhece a nossa sala Zoom, uma sala que foi preparada para os nossos visitantes, fique com a sua mão levantada, até que você receba uma lembrança como essa que está aqui na minha mão, ok? Vale a pena, viu? Não tenha vergonha não, apenas levante a sua mão, até que você receba, ok? Esta lembrança aqui vai dar acesso a você a esta sala chamada Zoom, e lá você vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais dessa casa, dessa igreja, e nos dar o prazer também de conhecer um pouquinho mais sobre você, tudo de forma muito rápida, tomando um cafezinho, comendo um biscoitinho, um momento muito especial preparado para você, amém? Então não vá embora, ok? Você que pegou o passaporte aí, a lembrança não vai embora sem passar por lá. Queridos, quem trouxe Bíblia, quem tiver com a sua Bíblia aí, impressa ou escrita, por favor, por gentileza, abra em 2 Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler aqui alguns versículos a partir do 17. Acompanha comigo. Se você não veio com a sua Bíblia, venha domingo que vem, e hoje você me ouça aqui com muito carinho, ok? Você que está sem Bíblia não pode me questionar, porque você não trouxe e vai ter que acreditar no que eu estou lendo aqui, amém? Isso é ruim para você, viu? Traga a sua Bíblia, ande com a sua Bíblia. Então o texto diz assim, o apóstolo Paulo diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Repito, nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os nossos pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Amém? Queridos, há mais ou menos um ano atrás,
mais ou menos isso, cadê Andrei? Mais ou menos, né, Andrei? Um ano atrás, eu encontrei Andrei em Macaíba, no aniversário da igreja lá, e lá estivemos. E quando vi Andrei, chamei ele para conversar. Ele achou que eu ia brigar, para variar com ele, né? Mas não era a minha intenção e não foi. Na verdade, eu e a pastora Gigliola estávamos lá e chamamos ele para conversar. E eu disse: Andrei, já passou da hora de você voltar para sua casa, porque você tem casa, você não é uma ovelha sem pastor. E nos emocionamos muito na oportunidade. E no domingo seguinte, nesse um ano atrás, Andrei estava aqui conosco. E desde então, começamos um processo, uma caminhada de restauração, de reconciliação. Esse tem sido o nosso chamado, digamos assim, essa tem sido a nossa pegada na igreja: reconciliação e restauração. Então, há um ano, nós estamos nesse processo com o Andrei. Eu não tenho que, digamos assim, como eu disse a ele, eu não tenho que investigar muito, questionar muito. Eu conheço o Andrei, caminhei com o Andrei nessa igreja muitos e muitos anos. Eu conheço muitos defeitos do Andrei e muitas qualidades também. E ele conhece também muitos defeitos meus e poucas qualidades que eu tenho. Mas o fato é que Andrei sempre foi uma pessoa que amou esta igreja e que amou este lugar. Passou por um processo de restauração, por um processo de reconciliação. E nas últimas semanas, eu convidei Andrei para fazer parte da minha equipe pastoral, da minha equipe sênior, ele e a sua esposa. E ele, obviamente, aceitou. Eu não dei a ele a oportunidade de negar, né? E hoje nós estamos aqui, e eu estou aqui para anunciar a vocês que eu estou trazendo mais este casal para a minha equipe pastoral, o Andrei e a sua esposa Grazi. Eu vou chamar o Andrei aqui em cima, ele já deve estar começando a chorar aí, mais ou menos. Deixa eu falar uma coisa para vocês assim, eu amo esse mago. E para um homem falar que ama outro homem não é uma coisa fácil, principalmente nesses dias de hoje. Mas eu amo esse mago. Tá? É um homem de Deus. E para mim, hoje é um dia abençoadíssimo. Abençoadíssimo. Um dia de grande restauração. Tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo aqui. Então é com muita satisfação e honra que eu te passo a palavra, meu irmão. Que Deus te use poderosamente, mais uma vez, no púlpito dessa igreja. Amém? Deus te abençoe. Falei que não ia chorar. Não vou chorar, não vou chorar, não vou chorar. É difícil. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Amém? Antes de iniciar a ministração, eu queria também prestar os meus agradecimentos aos pastores da casa. Desde o tempo que a gente decidiu retornar, sempre fomos, na verdade, desde o tempo do primeiro dia, do terceiro APC que eu fiz, eu sempre fui amado, sempre fui muito cuidado nesse lugar. Na minha primeira célula, um irmão chegou para mim e falou: por que você está voltando? Eu falei: porque eu nunca fui amado e cuidado como eu fui naquele lugar. Por que você está voltando? Eu falei: porque ali eu aprendi muita coisa com grandes homens de Deus. Pastor Pedro, pastora Gigliola, pastor Júnior, pastora Érica, que sempre cuidaram da gente durante todo esse tempo. Obrigado por todo o cuidado de vocês. Pastora Alisson, pastora Larissa, Jairão e Bianca, George, Cíntia, Tassi e Madá, meus amigos, que eu tenho um carinho, um amor imenso por vocês. E como é bom caminhar ao lado de vocês de novo. Aprender com vocês, crescer com vocês. Foi uma caminhada longa, né? Acho que chegar até aqui a gente aprendeu muito, cresceu muito. E como é bom estar de volta, junto com vocês. Vocês são bênção na minha vida. Meus familiares que estão aqui presentes, minha mãe, amigos, obrigado. Em especial a minha esposa, que eu amo demais essa mulher, mulher da minha vida. Quero dizer que te amo. Você é tudo para mim, você é a pessoa mais importante para mim. Obrigado por nunca desistir da gente, por acreditar na gente. Deus é um Deus que restaura, Deus é um Deus que faz nova todas as coisas. Amém? Sem mais delongas, que eu já fui cobrado pelo tempo muitas vezes. Eu queria trazer uma palavra ao coração da igreja essa noite. E sem dúvida uma das palavras mais desafiadoras que eu
tive a oportunidade de preparar, Deus me deu, na verdade. Estava falando para Alisson, cara, parece que é a primeira vez que eu estou fazendo isso. E ele falou, André, em casa é diferente. E realmente é diferente mesmo, em casa é diferente. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei como está o teu coração, eu não sei como é que você chegou até aqui, irmão. Mas eu queria convidar a você a encher teu coração de expectativa, encher o teu coração mesmo de expectativa para aquilo que Deus vai falar ao teu coração nesse lugar. Uma das palavras mais desafiadoras, mas também uma das palavras mais incríveis que Deus me deu. Então esquece teu irmão do lado, esquece qualquer tipo de distração e fica comigo nesses próximos minutos que Deus tem uma palavra para você. Amém? Vamos embora. Como seria o mundo se não tivéssemos novas oportunidades? Como seria o mundo se não tivéssemos novas chances? Como seria a vida se não tivéssemos segunda chance, se não pudéssemos começar de novo, se não pudéssemos voltar atrás e ter a chance de se arrepender e poder começar tudo de novo? Imagina como seriam as nossas vidas se não pudéssemos voltar atrás e fazer essa viagem no tempo. Porque é isso que o arrependimento, o perdão e a reconciliação é. É uma viagem no tempo, onde eu volto lá atrás e digo, por favor, cancele aquilo que eu disse. Cancele aquela palavra, retire aquele ato, não leve em consideração para o momento presente aquilo que eu falei ou aquilo que eu disse lá atrás. Ei, igreja, entenda que quando eu de fato me arrependo, quando eu de fato peço perdão, me reconcilio, e abro parênteses, entenda que todo arrependimento gera mudança. Se não gerou mudança é porque a pessoa não se arrependeu. Então, quando eu tenho esse tipo de postura, eu estou dizendo, eu me arrependi do que eu fiz lá atrás. Eu me arrependi de ter dito o que eu disse lá atrás. Eu me arrependi de ter me comportado daquela maneira. Por favor, não leve em conta aquilo que eu falei ou aquilo que eu fiz. Quando nos arrependemos, nós temos a oportunidade de voltar ao passado e trazer para o futuro uma esperança, gente. Imagina como seriam nossas vidas se não tivéssemos segunda chance. Se não tivéssemos novas oportunidades em nossas vidas. Eu não tenho dúvidas que se isso não existisse, nós não teríamos pessoas ao nosso lado. Nós viveríamos numa total solidão. E veríamos solidão porque uma hora ou outra íamos nos afastar das pessoas com quem a gente convive. E iríamos nos afastar porque é impossível, igreja. É impossível nos aproximarmos o suficiente de alguém, ou amar aquela pessoa, conviver com ela diariamente, sem que uma hora ou outra a gente se fira mutuamente. O casamento é um exemplo disso. E é inevitável que no dia a dia, na convivência, um dia a gente venha se esbarrar. E é inevitável que nesses nossos encontrões, esbarrões, não possam gerar feridas. Seja através de uma palavra, seja através de um ato, ou um gesto, ou um comportamento. Se não tivéssemos novas chances, novas oportunidades nas nossas vidas, nós não teríamos pessoas ao nosso lado. Viveríamos em uma total solidão, um relacionamento superficial, se não tivéssemos a oportunidade de se reconciliar. E viver relacionamento superficial e viver sozinho é a mesma coisa. Se vivêssemos em um mundo sem segunda chance, sem possibilidade de voltar atrás e corrigir os nossos erros e buscar o perdão, estaríamos presos às nossas falhas, vivendo um ciclo de arrependimento e amargura, sem esperança de reconciliação. Nossos relacionamentos se tornariam superficiais, porque a profundidade do amor e do afeto só se manifesta plenamente, igreja, quando nós podemos enfrentar os nossos erros, nos arrepender e reconstruir pontes que outrora foram destruídas. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje. Quero trazer uma ministração para vocês que tem por título Um Deus de Novas Oportunidades. E quem tem Bíblia, por favor, abra, ligue comigo em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 19 ao 22. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 19 a 22. Enche teu coração de esperança que tem muita coisa de Deus para você hoje aqui. Lamentações de Jeremias diz assim, está aqui no telão para quem não vê. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio.
da minha amargura. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos. E as suas misericórdias duram para sempre, são inesgotáveis. Fecha teus olhos e ora comigo. Pai, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado por viver isso aqui, Senhor. Deus, somente o Senhor é que poderia fazer tudo isso. Porque Tu és um Deus de novas oportunidades, Tu és um Deus de novas chances, Tu és um Deus que restaura, Tu és um Deus que reconcilia, como o pastor Júnior falou. Deus, eu me coloco como oferta diante do Teu altar, eu me coloco como sacrifício, eu me coloco como instrumento na mão do instrumentista, eu me coloco como um vaso na mão do oleiro aqui nessa noite. Que não seja eu, mas seja o Senhor através de mim. Eu não tenho nada a oferecer, eu não tenho nada para oferecer a nenhuma dessas pessoas aqui, mas uma palavra Tua pode mudar a história dessas pessoas, uma palavra Tua pode transformar o rumo, a história de cada um aqui nessa noite. Portanto, Espírito Santo, fica à vontade aqui nesse lugar, passeia sobre esse lugar. Tu és, Deus, a pessoa mais bem-vinda, mais especial, mais linda aqui nesse lugar, Senhor. E Pai, em nome de Jesus, a minha oração é que tudo aquilo que a palavra tem poder para fazer, faça nessa noite. Se a Tua palavra tem poder para curar, que ela cure. Se a Tua palavra tem poder para libertar, que ela liberte. Se a Tua palavra tem poder para transformar, que ela faça. Deus, fique à vontade aqui, em nome de Jesus, Senhor. Eu não tenho que me esvaziar, porque eu não tenho nada. E eu te clamo, Espírito Santo, é que seja o Senhor em mim, apesar de mim, através de mim, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Sabe, gente, vendo tudo isso que está acontecendo atualmente, esse tempo difícil, onde a humanidade parece que cada vez mais está se autodestruindo, né? Eu acredito demais que todo esse tempo é Deus chamando o seu povo, nesses últimos tempos, para uma restauração. Muito tem se falado de reforma dentro das igrejas, que a igreja precisa se atualizar, que a igreja precisa se modernizar. Muito tem se falado sobre isso. E durante muito tempo nós discutimos isso dentro das igrejas, mas parece que esquecemos de viver a origem, o propósito de todas as coisas. Uma modernidade para alcançar o perdido, mas parece que a igreja está se perdendo dentro da própria igreja. Perdendo a nossa origem, perdendo o propósito, a nossa identidade que em Cristo foi recuperada. Discutimos tantos usos e costumes, o que pode, o que não pode, mas estamos esquecendo de viver aquilo que sabemos. Aquilo que está escrito, a simplicidade do Evangelho. E Deus tem chamado o seu povo para viver uma restauração. E eu não sei se você sabe, mas restaurar é totalmente diferente de reformar. Totalmente diferente. Eu não poderia usar outro exemplo melhor. Inclusive, eu vi uma foto desse hoje postando, e parece que eu falei, é esse exemplo mesmo que eu preciso citar. Para que a gente possa entender a diferença entre restaurar e reformar. Digamos que eu tenho um Fusca 76, não foi dessa que você falou do Fusca? 76. Digamos que eu tenho aquele Fusca antigo. Sou dono de um Fusca. E digamos que pelo tempo ele está muito deteriorado, ele está um pouco desgastado, acabado. Precisando de algo ali para fazer ele voltar a funcionar. Se eu quiser reformar esse Fusca, eu posso utilizar outras peças de outros carros. Posso utilizar de um Gol, posso utilizar de uma Kombi. Se eu quiser reformá-lo, eu posso utilizar outras peças para reformá-lo. Mas se eu quiser restaurá-lo, não. Se eu quiser restaurar aquele Fusca, eu preciso usar as peças originais dele. Eu tenho que usar a originalidade das peças dele. E é exatamente isso que quer dizer restaurar. Restaurar nada mais é do que resgatar aquilo que se perdeu. É recuperar a forma original de algo. Restaurar, gente, nada mais é do que trazer a originalidade do processo. Trazer de volta a origem daquilo que por alguma razão se perdeu. E é exatamente isso que Deus quer de nós. Que sejamos restaurados. Que voltemos à origem de tudo. A origem do propósito que Deus fez a gente, sabe? Tem uma frase de John Piper que eu acho ela incrível, que ela diz assim: lembre-se, você só tem uma vida, e ela foi feita por Deus e para Deus, não desperdice.
Sabe, gente, toda narrativa bíblica, ela se resume nisso. Ela se resume na história de uma relação de Deus com sua criação, de um Criador com sua criação. Se resume na história de um Criador querendo nos resgatar, querendo resgatar a sua criatura que por alguma razão se perdeu e trazer de volta ele para um lugar que nunca deveria ter saído, que é próximo dele, que é junto a ele. Deus tem chamado o seu povo a voltar à origem de todas as coisas. E não só viver uma teologia, sabe? Mas viver o real propósito daquilo que um dia fomos gerados para viver. A viver não apenas uma religião, gente, mas uma intimidade, uma vida que agrade a Deus, além de 4 paredes. Para que a partir daí nós possamos desfrutar um pouco daquilo que Ele tem a nos oferecer. Sabe, gente, Deus tem para a gente uma vida plena, sem precisarmos buscar em nada e nem ninguém algo para nos satisfazer. Deus tem para a gente uma vida próspera, onde não tem dinheiro nenhum que compre. Deus tem para a gente uma vida satisfeita, onde não tem noite de prazer, onde não tem minutos de prazer que se compare ao que Ele pode te oferecer. Deus tem chamado o seu povo para viver uma restauração. Vocês vão entender onde eu estou querendo chegar. E todos os dias, preste atenção, todos os dias, Ele tem nos dado novas chances, novas oportunidades de vivermos aquilo que fomos criados para viver. Todos os dias. Afinal, como poderíamos ser restaurados se não tivéssemos segundas chances? Se não tivéssemos novas oportunidades? Como a gente poderia ser restaurado? E Deus sabia disso. Deus sabia que se não tivéssemos novas chances, novas oportunidades, igreja, estaríamos condenados a viver no cativeiro eterno das circunstâncias a partir dos erros, dos pecados que cometemos. Se não tivéssemos segundas chances, novas oportunidades, tudo estaria acabado no erro. Se não tivéssemos segundas chances, novas oportunidades, viveríamos uma eterna lamúria, uma vida de lamúria, uma vida de lamento, uma vida de lamentação, porque não restaria mais nada a fazer. Era só o que nos restaria lamentar. E era exatamente isso que o profeta estava fazendo. O profeta, ele cria um livro que tem por título Lamentações de Jeremias. É como o próprio título já diz. Jeremias escreve um livro, onde no início desse livro, mais precisamente os 3 primeiros capítulos, tudo que Jeremias faz é só lamentar. Ele fala, eu me lembro da minha aflição, eu me lembro do meu delírio, da minha amargura, do meu pesar, eu me lembro, eu olho para trás ao ponto da minha alma desfalecer. Era esse nível de lamentação que Jeremias estava vivendo naquele momento. Mas eu não sei se vocês prestaram atenção, porque eu li esse verso, mas é incrível que num determinado momento, algo acontece. Jeremias, ele resolve parar. E no verso 21 do capítulo 3 que a gente leu, se você vê, é como se Jeremias tivesse um insight. E isso é tão louco, porque se você perceber que do capítulo 3, do verso 20 para trás, Jeremias só reclama, só murmura, só lamenta. Mas é interessante que do verso 21 para frente, ele muda o seu discurso. Ele resolve mudar os seus pensamentos, ele resolve mudar a sua visão, ele resolve mudar a maneira de enxergar as coisas. E não se deixa mais ser dominado pelos seus pensamentos, mas ele resolve trazer à mente dele tudo aquilo que lhe dá esperança. Do versículo 20 para trás, Jeremias fala, eu me lembro das dores do passado, eu me lembro o que eu fiz, eu enxergo as decisões erradas, os pecados, as coisas erradas que eu deixei. Sim, eu enxergo tudo isso, mas no verso 21 ele diz, todavia, uma coisa que eu também me lembro. Eu me lembro daquilo que pode me trazer esperança. E o que pode me trazer esperança? As misericórdias do Senhor, que são inesgotáveis e se renovam a cada manhã. Ei, igreja, em outras palavras, e eu queria que nesse momento agora você pegasse o que vai ser falado, que pode ser Deus já falando no teu coração. Em outras palavras, é como se Jeremias estivesse dizendo assim, sim, eu sei o que me trouxe até aqui. Eu enxergo as decisões erradas, as escolhas erradas que nos trouxeram até aqui.
Eu reconheço que errei, e até dói dentro de mim de lembrar isso, mas eu não vou mais ficar olhando para isso, eu não vou mais ficar olhando para o meu passado, eu não vou mais ficar me lamentando pelos erros que eu fiz, eu não vou mais se ver caído, eu não vou mais me entregar e desistir da vida, eu não vou mais fazer isso. Eu sei o que me fez chegar até aqui, mas eu não vou continuar mais vivendo assim, eu não vou mais viver a minha vida baseada nas experiências do passado, não. Eu vou viver a minha vida a partir de hoje baseada nas misericórdias do Senhor, pois ela é que me dão esperança de que todas as coisas podem mudar. Ei, igreja, entenda uma coisa a partir de hoje: circunstâncias podem mudar, diagnósticos podem mudar, pessoas podem mudar, histórias podem mudar, a tua vida pode mudar. Não coloque um ponto final onde Deus ainda está colocando uma vírgula na história da tua vida, igreja. Ainda não acabou. A história da sua vida ainda não acabou. Mude seu discurso, mude a sua visão, faça como o profeta fez. Há alguma coisa que eu também me lembro, eu me lembro daquilo que pode me trazer esperança. E o que pode me trazer esperança? As misericórdias do Senhor são inesgotáveis e se renovam a cada manhã. Todos os dias Deus nos dá chances, todos os dias Deus tem nos dado oportunidades, e todos os dias quando você abrir os seus olhos, lembre que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre você, para que você possa olhar para o futuro com esperança. Ainda não é o fim da sua história. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei qual o diagnóstico que você recebeu, eu não sei, mas eu vim aqui para te dizer, ainda não é o fim, ainda não acabou. E sabe, gente, esse é o ponto-chave da ministração agora. Até estudar essa palavra, eu tinha um certo entendimento sobre as misericórdias do Senhor. Até que, estudando sobre esse texto, pesquisando, eu passei a ter um novo entendimento sobre as misericórdias de Deus. Porque o que eu aprendi sobre juízo e misericórdia, eu aprendi que juízo era aquilo que nós merecíamos. Era aquilo que de fato, se Deus cumprisse a lei, era o que nós merecíamos, era o juízo de Deus sobre a nossa vida. Juízo era isso, é Deus cumprindo aquilo que a gente merece. Até aí ok. Mas as misericórdias eu aprendi e automaticamente isso fluía no meu coração. Eu achava que as misericórdias de Deus eram uma certa passividade de Deus diante dos nossos pecados. Eu achava que era tipo assim, a gente merece a morte, mas Deus viu que a gente pecou, viu que a gente errou, mas por misericórdia Ele não fez nada. Deus viu que a gente errou, porque afinal de contas tudo Ele vê, né? Mas por misericórdia, por compaixão, Ele não fez nada. Ele ficou de boa, Ele olhou assim e fez, vou fingir que não estou nem vendo. Durante muito tempo eu achava que misericórdia era isso. O fato de não acontecer nada, eu achava que era simplesmente Deus sendo passivo aquilo, tendo uma passividade diante daquilo. E por muitas vezes a gente pensou assim. Mas quando eu resolvi estudar esse texto de Jeremias, vasculhar, ver o que está falando ali, um novo entendimento sobre as misericórdias de Deus veio sobre a minha vida. Porque se você perceber, quando Jeremias está falando que as misericórdias do Senhor são a causa da gente não ser consumido, se você perceber isso, Jeremias está falando isso não diante de uma passividade de Deus, mas diante de um juízo de Deus. Porque se você perceber, quando Jeremias escreve, não no Lamentações 3, mas se você for voltar e ver o livro de Jeremias lá em capítulo 3, você vai ver que mais uma vez o povo tinha abandonado a Deus. Mais uma vez o povo resolveu abandonar Deus, estava adorando outros deuses, os Baalins. E aí mais uma vez Deus estava lá, se você vir no capítulo 3 de Jeremias, Deus está dizendo que mais uma vez Israel me abandonou. Mais uma vez Israel trocou a mim, que eram os mananciais de água viva, por águas empoçadas de lama. Mais uma vez Israel trocou aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro desse mundo. Então se você prestar atenção, você vai ver que Israel, que era uma grande potência, e ainda é uma grande potência, ela estava sendo dominada pela Babilônia naquele momento.
Deus permitiu que a Babilônia entrasse na nação de Israel, lá em Jerusalém, destruísse o povo, matou o sacerdote, matou criança, estava um caos tudo aquilo ali. E é exatamente diante desse cenário, diante de um juízo de Deus, que o profeta diz: as misericórdias do Senhor são a causa da gente não ser consumido. Como assim? Faz sentido? Deus estava exercendo juízo sobre o povo, Deus estava permitindo que Israel sofresse as consequências, mas Jeremias vai e fala: obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias. Faz sentido? Nenhum. Até que aí foi que eu entendi que as misericórdias de Deus, igreja, não é uma passividade de Deus diante dos nossos pecados, mas as misericórdias de Deus é uma ação de Deus que cria para nós oportunidade de vivermos novas chances. Deus poderia sozinho ter destruído a Babilônia, ter destruído Israel, poderia ou não poderia? Deus poderia sozinho, sem precisar de Babilônia nenhuma, ter passado o rodo lá na nação de Israel, e Ele não estaria errado em fazer isso. O povo pecou, Deus está exercendo juízo, a consequência é morte. Mas Ele não faz isso. Ei, Deus é Deus, Ele é o autor da vida, Ele dá a vida, tira a vida, não tem que prestar conta a ninguém. E Ele poderia sozinho ter dito: Israel, eu vou acabar com vocês. E Ele não estava fazendo nada de errado. Mas Ele não faz isso. Deus permite Israel passar tudo o que passou, Israel ficar no chão. E é debaixo desse juízo que o profeta diz: eu sei o que me trouxe até aqui. Eu sei por que a gente está passando por tudo isso. Eu sei, foi aquele comportamento, foi aquela postura, foi aquela atitude. Eu sei o que nos trouxe até aqui. Mas depois ele diz: obrigado, Senhor, porque os meus olhos abriram. E agora eu tenho um futuro de esperança, porque eu estou vivo, e se eu estou vivo é porque o Senhor está me dando uma nova chance. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Nem eu e nem você merecíamos estar aqui. Nem eu e nem você merecíamos estar aqui. Mas acredite, se eu e você ainda estamos aqui, é porque Ele ainda acredita em você. É porque Ele ainda acredita na tua vida. É porque Ele ainda acredita na história da tua vida. E se Ele acredita em você, você não tem o direito de não acreditar em você. Se Ele que é Ele ainda acredita em você, você não tem o direito de deixar ninguém, ou até mesmo você, fazer com que você não acredite em você. Porque Deus ainda acredita em você. Deus ainda confia em você. Deus ainda tem uma história, uma nova história para a tua vida. É comum demais pensarmos que as misericórdias do Senhor é simplesmente Deus ignorando os nossos pecados, sendo passivo em relação às nossas falhas. Mas como o profeta diz lá em Lamentações, as misericórdias do Senhor vai muito mais além do que isso. As misericórdias do Senhor não é uma indiferença. As misericórdias do Senhor é uma ação ativa de Deus que nos confronta com as consequências de nossos próprios caminhos, mas não para nos destruir, mas para reconstruirmos a história da nossa vida. Quando Jeremias fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, igreja, ele não está ignorando o sofrimento que Israel estava passando naquele tempo. Ele reconhece que o juízo de Deus era merecido, e merecia. Mas ao mesmo tempo, ele vê a mão de Deus, não como uma que destrói, mas como uma que nos oferece novas oportunidades para nossas vidas. Deus poderia ter acabado com Israel, mas Ele não acabou. E Ele não fez isso para abrir os olhos daquele povo. As misericórdias do Senhor, gente, aprendam isso a partir de hoje. As misericórdias do Senhor é um chamado de Deus a uma renovação, a uma restauração. É Deus nos dando mais uma oportunidade, a cada manhã, de nos levantarmos em meio às ruínas e às vidas que a gente está vivendo, para reconstruirmos uma nova história. Deus nos desafia hoje, igreja. O desafio de Deus para cada um de nós é olharmos para os nossos próprios erros e, em vez de sermos consumidos por eles,
sermos transformados por essa oportunidade de recomeço. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa luta que você está passando não é para a morte. Essa guerra, essa batalha que você está enfrentando não é para a morte. Essa situação que você está passando não é o fim, até porque se fosse o fim, ele já teria dado o fim. Tanto na situação quanto em você. Deus está te dando uma nova oportunidade, irmão, diante do que você está passando, para recomeçar e restaurar tudo aquilo que um dia foi perdido. Deus me trouxe até aqui hoje para te dizer: ei homem, ei mulher, se levanta, não desiste, não para, não deixa ninguém, nada destruir os sonhos e os planos que Deus ainda tem para você. Deus me trouxe aqui hoje para te dizer: ei homem, eu ainda tenho planos para a tua vida. Ei mulher, eu ainda tenho uma nova história para você. Porque aquilo que não te destrói, vai te fortalecer. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E a cada manhã Deus está nos dando uma nova chance, uma nova oportunidade de recomeçar. De recomeçar tudo de novo. Andrei, de novo? De novo. Ah, Andrei, mas vai ser difícil, vai doer, vai ter que quebrar o meu orgulho. Quebra. Mas Ele está te dando uma nova oportunidade de dizer: vai de novo. Eu confio em você de novo. Eu acredito em você de novo. Não desiste, não para, vai. E sabe, gente, se a gente for estudar a história, toda a história da Bíblia, você vai ver que todos os grandes personagens da Bíblia, você vai perceber que existem várias coisas em comum entre eles. Várias. Mas tem uma delas que me marca. É que todas as histórias deles foram marcadas por recomeços. Todas as histórias deles foram marcadas por novas chances, novas oportunidades que Deus deu a ele. Todos viveram novos começos. Todos viveram novas chances diante de várias circunstâncias. Posso citar vários exemplos aqui. Moisés assassinou um homem, tomado pela ira, tomado pela raiva, ele faz algo, ele mata, ele assassina uma pessoa. Vai 40 anos para o deserto se esconder, com medo, com vergonha. Quase 40 anos depois, achando que a sua vida não tinha mais esperança, achando que a sua vida não tinha mais jeito, Deus vai lá no deserto e fala: Moisés, vem, porque é você que eu vou usar para restaurar, é você que eu vou usar para resgatar, para tirar o meu povo daquele lugar e trazer eles de volta para a terra que eu os prometi. Um recomeço. Davi, um homem segundo o coração de Deus, olha aí. Davi, além de não ir para a batalha, que já foi um erro grave, era para ele estar na batalha. Naquele mesmo dia ele adultera e depois ainda assassina o marido daquela mulher. E Davi colheu fortes consequências por causa daquilo, fortes. Mas confrontado pelo profeta, ele reconheceu que errou. Se arrependeu dos seus erros, trouxe de volta o seu coração para Deus, e a misericórdia do Senhor o alcançou. Sansão, quem não lembra da história de Sansão? A gente é crítico demais, gente, e a gente tem mania de só criticar a história de Sansão, de só olhar que Sansão fez isso, Sansão foi um péssimo exemplo, Sansão foi errado, Sansão foi isso, Sansão foi aquilo. Sim, ele errou muito, mas ele tinha uma missão. Qual era a missão de Sansão? Resgatar, retirar o povo das mãos dos filisteus. Era a missão de Sansão. É claro que ele errou demais, feriu os princípios do Senhor. Mas a Bíblia diz que nos últimos momentos da sua vida, ele já sem os olhos, já acorrentado, ele olha para o céu e fala: Deus, me dá uma chance, só mais uma chance. E a Bíblia diz que nos últimos momentos de sua vida, ele matou mais gente naquele lugar do que em toda a sua vida. Ele cumpriu a sua missão nos últimos momentos da sua vida. Colheu fortes consequências? Sim. Mas ele cumpriu. Sansão foi alvo de uma nova chance de Deus naquele momento. A mulher adúltera, quem não lembra da mulher adúltera? Pegaram ela pelo braço, pegaram ela no ato de adultério, levaram ela pelo braço, já era o fim para aquela mulher. Diante da lei ela não poderia mais fazer isso.
Ela não poderia fazer aquilo, ela não poderia mais nem viver. Era o fim para a mulher adúltera. Até que ela chega a Jesus, irmão. Ela chega diante de Jesus. Essa mulher foi pega em adultério. De acordo com a lei, a gente tem que matar, a gente tem que apedrejar. O que você me diz? Tá certo. Mas faz o seguinte: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E a Bíblia diz que do mais velho ao mais moço. Por que do mais velho ao mais moço? Porque normalmente os mais velhos entendem mais rápido. E a Bíblia diz que do mais velho ao mais moço foram largando as pedras. E eu não sei como é que vocês escutam, vocês olham a história dessa mulher. Mas a história dessa mulher é uma história de uma nova chance de Deus. A história dessa mulher é a história de mais uma chance de Deus para a vida dela. Lázaro, se a gente acha que a mulher adúltera era o fim, Lázaro já estava no fim, irmão. Lázaro já estava no fim. Lázaro, a Bíblia fala que ele já estava morto há 3 dias. E existia algo na cultura judaica naquele tempo que, eles são meio loucos, que eles diziam que a alma perambulava por 3 dias fora do corpo. E durante esses 3 dias a alma poderia voltar ao corpo e a pessoa voltar à vida. Era o que existia na cultura. É por isso que Jesus chega no quarto. Na verdade ele chega no 3º, mas só cura no quarto. Sabe por quê? Porque se muitos ainda achavam que não poderia ser Jesus, Ele mostrou para todos que só Ele pode fazer. Eu não sei se a tua história está perto do fim, ou se você acha que a sua história já é o fim. Eu quero dizer para você que não importa se está perto ou se já é o fim, até Jesus chegar lá. A sua história está perto do fim, ou é o fim até Jesus chegar. E Jesus chegou lá em Lázaro, e falou: Lázaro, sai. E é interessante isso, que a gente fica feito um louco estudando as coisas, porque se Jesus não fala Lázaro, sai, não ia ressuscitar só Lázaro não, irmão. Todo mundo ia ressuscitar naquela época, porque quando ele dá uma ordem, acabou. Acabou. Pode ser estar morto, pode achar o que for. Ele tinha que dizer Lázaro, porque se ele diz assim, ó, sai e ressuscita, todo mundo ia se levantar do túmulo, porque é isso que Deus faz. Ele tem poder para isso. E uma palavra dele pode mudar a tua história, pode mudar toda a história da tua vida. É isso. Tiraram a pedra e Lázaro vem à vida. É isso, gente. A Bíblia está repleta de histórias que mostram as misericórdias do Senhor em ação. Quando todos eles receberam novas chances, novas oportunidades de se redimir diante dos seus erros. Deus tem chamado o seu povo a viver uma restauração. E eu quero encerrar. Estou aprendendo. E eu quero encerrar. O que eu fiz aqui é porque me cobrou muito, André, com o tempo. Eu falei, pastor, eu já risquei tudo que eu podia riscar aqui. Mas eu quero encerrar contando uma última história. De um último personagem bíblico. Um personagem que foi muito importante para a história da igreja. Um personagem que também foi alvo das misericórdias do Senhor. Um personagem que foi alvo também de uma nova chance. E eu quero falar sobre um discípulo de Jesus chamado Pedro. Pedro, sem dúvidas, foi um dos homens mais conhecidos e mais importantes discípulos de Jesus. Pedro é uma figura central do Novo Testamento. Sua história, desde apóstolo até, de pescador até apóstolo, sempre foi marcada por recomeços. Pedro, cujo nome era Simão, foi um dos primeiros discípulos que Jesus chamou, junto com seu irmão André. E Pedro, ele é descrito na Bíblia, se você perceber e estudar a história dele, você vai ver que era um discípulo muito impulsivo, muito apaixonado. E talvez foi por causa disso que Pedro viveu experiências sobrenaturais. Pedro andou sobre as águas. Pedro foi foi o primeiro discípulo que teve uma revelação sobre Cristo e disse: tu és o Messias, tu és o Cristo esperado. Foi um dos caras que teve muitas experiências. Mas sem dúvidas, um dos episódios mais marcantes da história de Pedro é quando ele nega Jesus.
tempos antes da sua morte, Jesus estava na Santa Ceia, e ele fala que era chegada a hora. Era a hora de morrer. Era a hora de entregar a vida. Pedro, ele se levanta de maneira impulsiva, de maneira, não, Jesus, você não vai fazer isso. Não, não, não. Pedro, não, eu não vou deixar você morrer. Eu não vou deixar isso acontecer. Jesus olha para ele e fala, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Nunca vou fazer isso, jamais eu vou fazer isso. E assim acontece. Pedro nega Jesus. A história de Pedro, o discípulo de Jesus, é um dos exemplos mais poderosos de segundas chances na Bíblia. Sua jornada de falhas, arrependimentos e restauração mostra a profundidade da misericórdia de Deus, de Jesus transformando o que pode ocorrer na vida de alguém, apesar de nossas fraquezas, apesar de nossas falhas. E eu quero encerrar com esse texto. Marcos, capítulo 16, verso 7, diz assim: Vão e digam aos discípulos e a Pedro. Eu queria que reproduzisse para vocês verem. Vão e digam aos discípulos e a Pedro que ele está indo adiante da Galileia. E lá vocês o verão, como ele disse. Deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Jesus morre, ressuscita ao 3º dia. E as mulheres vão até o túmulo de Jesus, ver o corpo de Jesus. Só que antes de chegar lá, o anjo vem até elas e fala, ele não está mais aqui. Faça o seguinte, vão, corram lá, chame todo mundo, todos os discípulos e Pedro, e vão para Galileia, porque lá ele quer ver vocês. Deixa eu repetir para vocês entenderem. Olha o que o anjo disse. Vão, avise os discípulos e a... Por que ele disse Pedro? Por que Pedro era de Jesus? Mas por que ele fala Pedro, se ele já era um discípulo de Jesus? Concordam comigo? Era só ter dito, vão, digam aos discípulos e me encontrem. Mas não. Vão, digam aos discípulos e a Pedro. Sabe por quê que ele fala isso? Porque eu tenho convicção que Pedro não se sentia que era mais um discípulo. Ele não se sentia mais um discípulo. Eu tenho convicção que Pedro naquele momento estava se sentindo a pior pessoa do mundo. Eu me arrisco a dizer que naquele dia o nome de Pedro tinha que estar na boca do anjo. Tinha. Porque se as mulheres chegam lá e falam assim, ei, aconteceu, o mestre ressuscitou, aconteceu tudo que está escrito, vão, corram, vão para Galileia porque ele vai lá ver vocês, vão-se embora. Eu tenho certeza, na verdade certeza não, mas eu acho que Pedro não ia. Eu acho que Pedro não ia. Eu imagino elas chegando lá naquele momento e dizendo assim, ei, vão, aconteceu, o mestre ressuscitou, vai lá, os discípulos, ei, vamos, todo mundo para Galileia. Pedro, você também, vai. Sabe o que Deus está dando a Pedro naquele momento? Uma nova chance. Uma nova oportunidade. E a história paralela vai contar que Pedro se tornou um dos homens mais importantes da história da igreja. Foi quem pregou a palavra, ganhou mais de 3.000 vidas. Pedro foi usado em muitas curas, milagres, mas no fim da sua história, ele passa por um confronto. Isso é uma história paralela, tá? Ele passa por um confronto. A igreja estava em perseguição, e chegaram para Pedro e disseram, ei, é você que é do Messias. Nega ele ou a gente te mata. E ele falou, eu não nego mais. Eu não nego mais. Nega ou você vai morrer crucificado. Ele diz, faça o seguinte, quer me crucificar? Me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu amigo. Fica de pé comigo, igreja. Quem muito foi perdoado, muito ama. Para um cara que negou Jesus 3 vezes, ele está mais uma vez, porque Deus às vezes faz isso, sabe, com a gente? Onde a gente cai, vai chegar uma hora que Deus vai testar a gente de novo. E ele chega diante de Pedro,
as pessoas chegam diante de Pedro e falam, nega ou você morre. Ele disse, eu não nego mais. Pode me crucificar, agora faz o seguinte, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como ele. Igreja, esse cara entendeu a oportunidade que Deus deu para ele. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui hoje. Deus está estendendo a mão para você nessa noite. Essa palavra não era para quem precisava estar aqui ouvir. Talvez vocês tenham pensado, era para fulano estar aqui ouvindo essa palavra. Não. Era para eu e você ouvir essa palavra. Essa palavra era para eu e você ouvir. E Deus está nos chamando hoje pelo nome da gente, igreja. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo, Deus, fala comigo. Fala comigo. E às vezes a gente é tão religioso, achando que Deus vai mandar um anjo, vai fazer isso, vai vir alguém colocar a mão na nossa cabeça e dizer, é isso que eu te digo, ei. Pode acontecer? Mas já passei por isso, todo mundo já passou por isso. Mas Deus às vezes fala assim, nos mínimos detalhes. E acredite, Deus está falando com você nessa noite. Ele está dizendo, avisa os meus filhos e a ele. Avisa as minhas filhas e a ela. Que essa noite é uma noite de novas chances. É uma noite de reconciliação. É uma noite de aliança quebrada. Deus quer chamar Pedros de volta aqui hoje. Deus quer chamar Moisés de volta para o propósito. Talvez você está distante do teu propósito. E tudo que vem na tua cabeça é a lembrança do tempo que quando você orava, você chorava. E a lembrança de quando você orava, Deus usava você. Quando você estava na célula, Deus usava você. Deus está dizendo para você hoje, eu quero trazer de volta esse filho. Eu quero trazer de volta essa filha. É isso que eu quero de você. Talvez na tua cabeça você lembra, quando eu orava, tanta coisa acontecia, meu coração explodia de alegria. Deus está dizendo para você hoje, eu quero trazer de volta você. Ei filho, ei filha, é você que eu quero de volta. Eu quero fazer você viver esses novos momentos, esse queimar de novo, essa alegria de novo, esse viver na presença dEle de novo. Deus está te dando uma nova chance aqui hoje, Deus está te chamando aqui hoje. Deus quer renovar você. Deus quer te dar novas chances aqui, Davi. Deus quer te dar novas chances e te chamar de volta, Sansão. Deus, Ele quer te dar uma nova vida onde você achava que não tinha mais esperança, Lázaro. Deus quer te dar uma nova chance onde você achava que não tinha mais chance. Ei, eu e você merecíamos ser apedrejados. É o que eu e você merecíamos. Mas ninguém vai atirar pedra em você. Ninguém vai atirar pedra em você aqui hoje. Deus está te chamando a viver uma restauração. Ele te chama pelo teu nome. Para restaurar o teu altar. Renovar a aliança. E viver uma nova chance de Deus comigo, com você. Deus é um Deus de novas oportunidades. Amém. Se você rasgar o céu apenas mais uma vez, ou se você descer e fizer seus grandes feitos de novo, mostrar o teu braço forte, ó grande rei. Mostrar a essa geração teus prodígios e sinais.
no meu ser, faz a eternidade ser minha cobertura. E na terra nós que somos pó, clamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, e até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, até que o Senhor venha, eu não vou descansar. E até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu, diante. Fere o meu coração, fere meu coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, não. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu, diante. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor. Levanta tua mão pro céu. Levanta tua mão pro céu nesse momento agora. Levanta tua mão pro céu nesse momento agora. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Feche teus olhos nesse momento agora. Levanta a mão pro céu e adora o Senhor. Adora o Senhor nesse momento agora. Que não seja mais um momento aqui. Deixa o Espírito Santo fluir nesse lugar. Deixa o Espírito Santo fluir nesse lugar. Levanta tua mão pro céu nesse momento aqui. Esquece teu irmão do lado. Esquece teu irmão do lado. Adora o Senhor nesse momento. Adora o Senhor nesse momento. Adora, adora. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Flua nesse lugar, Senhor. Espírito Santo de Deus. Toca cada coração aqui nesse lugar. Transforma a vida, Senhor. Cura, Senhor. Faz aquilo que o Senhor pode fazer. Levanta tuas mãos. Adora o Senhor. Se rende ao Senhor em adoração. Se rende ao Senhor. Queremos ver o céu descer. Só a igreja diga a terra. Sabe, gente, eu falei aqui de pessoas eu falei aqui de personagens bíblicos que foram marcados por novos começos, por novas histórias. E não é por acaso que Deus me deu essa ministração, e não foi por acaso que eu trouxe ela aqui hoje. Eu também fui alvo de novos começos. Eu também sou alvo de novas histórias. Eu também sou alvo de uma nova chance de Deus. Eu estar aqui
Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu sei o que é estar dentro de um quarto escuro, sem conseguir sair dentro de um quarto, em depressão, achando que a vida tinha acabado, achando que tudo tinha acabado, que Deus não tinha mais planos, propósitos. Deixa eu te falar que hoje eu sei o que é ter um casamento destruído, mas ver a mão de Deus restaurando a minha casa, ver a mão de Deus restaurando o meu casamento. Eu sei o que é achar que a sua vida não tem mais jeito. Eu tentei me matar várias vezes, eu tentei tirar a minha vida, mas Deus não deixou, porque eu fui alvo de segunda chance. Você também pode ser alvo da segunda chance de Deus. Fecha teus olhos nesse momento agora. Fecha teus olhos nesse momento agora. Eu tenho 2 convites para vocês aqui hoje. Eu tenho 2 convites para você aqui hoje. O primeiro convite que eu tenho é para você que nunca teve a oportunidade de conhecer esse Deus que muda histórias, esse Deus que muda famílias, que restaura casamentos, esse Deus que faz o novo de novo. Eu tenho um convite para você aqui hoje. Ninguém vai te chamar aqui à frente, ninguém vai te constranger. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu quero te dizer que a tua vida não é o fim. Ainda não é o fim da tua história. Deus tem um novo plano, Deus tem um novo propósito. E você que ainda, por um acaso, não reconheceu Ele como o único, suficiente Salvador da tua vida, mas hoje você quer fazer isso. Esse é o primeiro convite. O segundo convite é para você que porventura um dia queimou por Jesus, mas por alguma razão se distanciou do caminho dos propósitos, mas por alguma razão saiu dos caminhos dele, por alguma razão desistiu, por alguma razão largou tudo. Eu tenho um convite para você também aqui hoje. Deus está te chamando aqui hoje. Deus está te chamando pelo nome aqui hoje. Deus está te chamando aqui. E eu queria que você, está todo mundo de olhos fechados, está todo mundo de olhos fechados. Eu queria que você só levantasse tuas mãos, só levantasse tua mão, porque eu quero orar para você. Eu vejo tua mão levantada, eu vejo tua mão levantada, eu vejo tua mão levantada. Eis que novas histórias estão sendo aqui hoje escritas. Você que quer voltar para os caminhos do Senhor, levanta tua mão. Você que quer entregar a tua vida a Jesus aqui hoje, levanta tua mão, só levanta tua mão. Eu vejo tua mão levantada, eu vejo tua mão levantada. Aleluia, 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 aleluia. Pai, em nome de Jesus nós te louvamos, Senhor, porque hoje é noite de salvação, mas hoje também é noite de novos começos, é noite de novas histórias que vão ser escritas pelo teu nome, escritas pelo nome do Senhor. Pai, firma o nome dessas pessoas, Deus, firma os passos dessas pessoas dentro dos teus caminhos, escreve o nome dele no livro da vida, escreve o nome dele nos livros da vida, Pai, e que a partir de hoje eles venham viver uma nova história, venham viver um novo tempo, venham viver uma nova história escrita, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor, adore ao Senhor, dê um aplauso ao Senhor. Uma nova história Deus tem pra mim. Adora o Senhor. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Se você crê, diga: um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Diga, diga: um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Se você crê, dê um brado de vitória. Aleluia. Toda honra e glória a ti, Jesus. Pode sentar, irmãos. Andrei, como foi bom, cara, te ver de novo aqui em cima, e como foi bom ouvir Deus falar novamente através da sua vida nesta igreja. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O choro
ele pode durar uma noite, mas a alegria, certamente, ela vem pela manhã. Amém? Deus abençoe sua vida, da sua família, da sua esposa, que eu também amo demais. Deus abençoe o seu ministério. E você está só recomeçando. Amém? Tem muito trabalho pela frente. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, hoje foi um dia muito especial para a gente. Deus nos deu a oportunidade de receber novos membros nessa igreja. E eu queria apresentar esses membros a vocês. Nós tivemos batismo hoje aqui pela manhã. Pessoas confessando Jesus publicamente aqui, a sua fé, a sua crença em Cristo. E nós recebemos e vamos oficializar agora à noite essas pessoas como os novos membros da Semente. Então eu queria chamá-los aqui em cima. Todos vocês que se batizaram hoje pela manhã, não tenham vergonha, subam aqui, por favor, ok? Sem confusão, viu? Tem espaço para todo mundo aqui. Pode subir, gente, vem, suba. Queridos, enquanto eles estão subindo, se você se batizou no último renovo, amém? Tem alguém aqui que se batizou no último renovo? Levante a mão para mim. Fique com a sua mão levantada. Você que se batizou no último renovo, suba também aqui em cima, por favor. Saia do seu lugar, vem aqui em cima. Amém? Todos vocês podem encher aqui, ó. Amém? Muito bem. Meu barbeiro. Queridos, então, nós vamos apertar um pouquinho, ok? Porque eu acho que vai tirar uma foto aqui e não vai caber todo mundo assim. Vou fazer o seguinte, ó, eu vou me agachar aqui e vocês vão juntando aqui. Os homens se agacham na frente, por aqui assim. Eu vou falar assim mesmo agachado, viu? Queridos, 18 pessoas foram batizadas hoje pela manhã. E hoje a igreja está recebendo esses novos membros em sua família. Essa parcela da família de Deus atende pelo nome de Semente, amém? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus quer usar a sua vida para transformar a vida de outras pessoas. Independente da sua história, independente da crise que você tem vivido, ou independente das coisas boas que você tem vivido, Deus quer usar a sua vida para transformar a vida de outras pessoas. Só que você precisa dizer sim. Você não basta apenas estar disponível, você precisa estar disposto e disposta a isso. Por quê? Porque dá trabalho. Amém? Dá trabalho. Então eu vou pedir que vocês fiquem um pouquinho de pé agora, para receber esse povo nesta família com um caloroso aplauso agora de vocês. Amém? Bora descer, obrigado, gente. Bora descer, amém. Queridos, já vamos encerrar. André, estourou o tempo, viu? Mas como eu também sempre estouro o tempo, eu tenho que ficar quieto, né? Amém, queridos. Bom, não me ocorre nada agora, apenas encerrar o culto mesmo, não é isso? Não sei se estão esquecendo de dizer alguma coisa, mas estou com essa sensação. Se eu me lembrar, eu não esqueci, né? Então eu não posso dizer. Amém? Vamos orar, vamos encerrar o culto. Obrigado pela tua presença. Você que entregou a sua vida a Jesus hoje e não pegou a lembrança da sala Zoom, por favor, não vá embora sem passar pela sala Zoom. À minha esquerda, os nossos voluntários estão com a plaquinha levantada lá, à minha esquerda, Zoom. Você que entregou a sua vida a Jesus, não vá embora sem passar pela sala Zoom. Você que se reconciliou hoje com Jesus, também não vá embora sem passar pela sala Zoom. Amém? Amado Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos confiou este ministério, o ministério da reconciliação. E hoje foi uma noite, mais uma vez, onde a tua presença fez diferença neste lugar. Hoje foi noite de salvação, noite de restauração, noite de reconciliação, porque o Senhor está aqui. Obrigado, Pai, pela tua presença. Obrigado, Pai, pelo teu amor. Obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado pelas novas chances que o Senhor nos dá todos os dias. O que seria de nós sem elas, Pai? Muito obrigado, Senhor. No mesmo amor, na mesma paz,
também o Senhor possa nos levar de volta para os nossos lares. E eu faço esta oração em nome do teu Filho amado, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. E a igreja diz: amém.